Marcos Adriano Louveira é teólogo pelo Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Atua como secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil em Belo Horizonte e leciona na Faculdade Batista de Minas Gerais na graduação em Teologia. Sua dissertação de mestrado, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, apresentou a história da tradução da Bíblia em Braille no Brasil. Para a produção do trabalho, Louveira partiu da narrativa da história pessoal de Paula França, mulher deficiente visual, que fez de seu desejo espiritual de ler a Bíblia um caminho para mais um capítulo da inclusão social das pessoas com deficiência. A história da Bíblia em Braille no Brasil é o tema do programa Religare de hoje. Seja bem-vindo, Louveira. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão? Você pode fazer isso pelas redes sociais. Siga @Flávio Senra pelo Twitter ou acompanhe a página do Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na nossa página tvhorizonte.com.br/Religare. Louveira, ao final da sua dissertação de mestrado, a Sociedade Bíblica do Brasil doou à PUC Minas a coleção Bíblia Sagrada em Braille. Eu gostaria de conhecer esse bom exemplo da Sociedade Bíblica do Brasil, da tradução da Bíblia em Braille. O que é esse programa e há quanto tempo vocês desenvolvem a tradução da Bíblia em Braille? Bom, a tradução da Bíblia em Braille teve início oficialmente no início da década de 90. Então começamos com um projeto bem inicial mesmo, tentando fazer e trazer dos Estados Unidos para o Brasil. Foi somente em 2001 que conseguimos lançar a imprensa Braille na gráfica da Bíblia em Barueri e 30 de novembro de 2002 lançamos a Bíblia oficialmente completa em Braille pela primeira vez na história do Brasil. Então estamos há pouco mais de 10 anos com a Bíblia já em circulação. Sim, você é membro da Sociedade Bíblica do Brasil. Ela faz parte de uma associação maior, ela é uma das 146 sociedades bíblicas. Faz parte de uma fraternidade mundial chamada UBS, Sociedades Bíblicas Unidas, que essa organização já existe há mais de 200 anos. E a SBB está inserida nesse grupo desde 1948, quando ela foi fundada no Brasil. Se filiou imediatamente à UBS e de lá para cá já vai para 65 anos de história, fazendo a tradução da Bíblia para o português, e esse é um dos projetos sociais que ela desenvolve. Sim. A decisão de fazer a gravação da Bíblia em Braille, ela foi antecedida pela história de uma mulher, não é? Que desejava ler a Bíblia, mas a cegueira impedia. Não é? Qual é a história dessa mulher? Inclusive você trabalha com a história de Paula França. Exatamente. Não é? Na sua dissertação de mestrado. A Paula realmente, quando garotinha, ela foi perdendo a visão desde os 4, 5 anos de idade, e passou toda a sua infância padecendo de experiências científicas para cirurgias para que ela voltasse a enxergar. Isso foi possível quando, por volta aí de 20 anos de idade, ela teve a possibilidade de enxergar um pouco novamente e depois ela perde de novo a visão. Nesse período, a Paula sentiu o desejo de ter a Bíblia à disposição, quando ela se relacionou com outros deficientes visuais, um grupo que ela começou a participar de um grupo de estudo bíblico, e ali, nesse grupo, alguns deficientes, uma especificamente, já estava produzindo uma Bíblia em Braille. Mas o grupo não avançou com esse trabalho, e aí ela sai desse grupo e tem um contato com a Sociedade Bíblica do Brasil. Isso foi início da década de 90, quando ela começou a tratar desse assunto com a SBB. E de lá em diante foram 10 anos de luta, porque a ideia era trazer dos Estados Unidos.
já tínhamos alguns exemplares da Bíblia em braille, vinda da Alemanha, e esses exemplares eram úteis para algumas pessoas que já trabalhavam com isso, mas era insuficiente. Então a Paula continuou o contato com a SBB, diariamente, semanalmente, ligando e perguntando quando que chegaria a Bíblia, porque ela seria uma revisora. E ela, depois de muitos anos, já querendo desistir, ela deu um cheque mate, um cheque final, dizendo que ou traríamos para o Brasil esse projeto ou ela ia desistir. Foi quando o diretor executivo da SBB na época, o reverendo Giraldi, optou com a diretoria em implantar o projeto nacionalmente. Sim, vocês estão há 10 anos com esse projeto, como você disse. E quantas pessoas vocês já atenderam? Vocês têm já uma estimativa de quantas pessoas já foram atendidas? Nesse prazo, cerca de 3.000 pessoas. Essas pessoas recebem a Bíblia em braille gratuitamente em casa. É um volume a cada 3 meses, porque a pessoa não tem condições de receber as 5 caixas com 38 volumes de uma vez só e colocar isso numa estante na sua casa. Então ele vai recebendo um volume trimestral, junto com uma revista também da Sociedade Bíblica, a Bíblia no Brasil, ambos em braille, e é o tempo que ele tem para ler, fazer a sua leitura nesse período de trimestre. Aqui nós temos, por exemplo, Romanos, né? Corresponde ao volume 6 do Novo Testamento, e o formato em geral é esse. No caso aqui é a capa dura. Esse modelo a gente doa para as bibliotecas ou Sim. instituições que trabalham com deficientes visuais. Então esse, por exemplo, é o que vai formato. figurar na biblioteca da PUC Minas. Exatamente. Um exemplar como esse. Exato. E, bom, esse formato em espiral facilita, né? E aqui vem o braille, né? Lamento não ser um leitor, mas, enfim, o leitor do braille, ele tem acesso ao texto que acompanha qual tradução, qual a base para passar essa para o braille? tradução que foi usada e escolhida foi a nova tradução na linguagem de hoje. Então, é uma versão que foi lançada no ano 2000 e é o texto que está sendo usado. Tem um vocabulário mais acessível e é uma Bíblia mais fácil de ler e entender. Sim. Eu ia perguntar, você conhece o braille? Não conheço. Mas sabe um pouco da história do Sim. do braille? A história... É um francês, não é? Francês, exatamente. Na verdade, o Louis Braille, ele herdou de Barbier esse projeto, vamos dizer assim, desse sistema, né? Barbier, ele inventou 12 tipos de letra para o Braille, porque ele era um comandante, um capitão do exército francês, da artilharia, e ele inventou esse sistema chamado sistema noturno de leitura, para que eles pudessem se comunicar no escuro. Não houve aprovação e uma aceitação no exército. Então, mais tarde, ele doa e entrega para o Instituto de Cegos, de Jovens Cegos o seu método, de né? Paris, para que eles pudessem fazer uma leitura desse material e tentar usá-lo. Foi quando o Louis Braille, que era aluno, um garotinho de apenas 12 anos na época, ele pegou esse sistema e o adaptou. De 12 letras, ele passa para 6. E é o que se usa até o dia de hoje. Então, ele acabou... o sistema levou o nome dele porque ele fez a adaptação que é usada até hoje. Aqui nós temos um exemplar do livro do Êxodo. Peço o Bruno para mostrar aqui. Bom, entre católicos e evangélicos, há uma questão em torno de 7 livros, né, que no caso a Bíblia evangélica não tem, ou que os católicos teriam a mais. Né? Se uma pessoa da Igreja Católica quiser a Bíblia, vocês fazem a impressão com todos esses... com os livros, exatamente, também com esses deuterocanônicos. Exato. Né? Nós doamos para as organizações católicas a Bíblia completa com os deuterocanônicos, 73 livros.
Para as instituições evangélicas, eles recebem a Bíblia com os 66 livros. Sim. A pessoa que liga para fazer o seu pedido, o seu cadastro da Bíblia em Braille, que é doada, e ele vai receber esse volume trimestral, aí pelos Correios vem esse exemplar assim, Sim. ele pode ligar no 0800 da Sociedade Bíblica, fazer o seu cadastro, e ele vai se identificar como cristão católico, cristão evangélico, inclusive tem espíritas que também recebem a Bíblia em Braille, e apenas dizendo qual das versões que ele prefere receber. Sim. E é leve o material, é fácil de manuseio, né? Uhum. Ah, excelente. Bom, na sua pesquisa você foi orientado pelo professor Amaury Carlos Ferreira, do programa de Ciência da Religião da PUC. Você utilizou uma metodologia que é de história oral. Então, além da Paula França, você também entrevistou outras pessoas. Salvo engano, você entrevistou 3 pessoas, né? 3 deficientes visuais, justamente tendo como base a história oral de vida da Paula, fizemos então agora a história oral temática, pegando esse tema da Bíblia em Braille e o uso dela então por essas 3 pessoas. Sim. Uma deficiente visual, uma religiosa, freira, católica, cega também desde a infância. Eu a entrevistei em Cotia, na Grande São Paulo. Entrevistei um advogado, também deficiente visual, que perdeu a visão na sua infância, um advogado católico, mas também de uma crença espírita. Então eu quis pegar esses 2 e um evangélico aqui de Sete Lagoas, aqui de Minas. Então tivemos 2 de São Paulo e um daqui. Todos os 3 já faziam uso da leitura da Bíblia em Braille durante alguns anos. Eles foram das primeiras pessoas que começaram a receber. Sim. E todos os 3 usaram e tiveram as suas experiências individuais. Muito bem. O Religare de hoje conversa com o pastor Marcos Adriano Louveira sobre a história da Bíblia em Braille no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.